Boa noite. Boa noite. 50 anos do golpe militar. Atos em São Paulo repudiam torturas, assassinatos e censura nos anos de chumbo. Em Brasília, Dilma afirma que durante a ditadura os brasileiros aprenderam o valor da liberdade. O ex-prefeito Kassab lança sua pré-candidatura para o governo paulista pelo PSD. Polícia Federal apreende armas, veículos e mais de 3 toneladas de cocaína no Porto de Santos. Desconto para economia de água passa a valer em 31 cidades do estado de São Paulo. E os perigos de falar ao celular e dirigir, número de acidentes e multas crescem na capital paulista. E os perigos de falar ao celular e dirigir. Número de multas para esse tipo de infração cresce na capital paulista. E uma pesquisa da USP revela que o tempo de reação de um motorista que utiliza o celular pode ser até 50% maior do que se não estivesse usando o aparelho. Usar o celular ao volante não deixou boas lembranças para Flávia. Durante uma discussão que envolveu trocas de mensagens e ligações, a jornalista acabou batendo o carro. Eu não percebi que tinha um carro na minha frente porque eu estava olhando para baixo, para o celular, e o sinal estava aberto. Mas o cara estava parado, não sei porquê, e eu acabei batendo na pessoa. Foi isso que aconteceu. Nas ruas não é difícil encontrar motoristas que já ouviram relatos como o da Flávia. Eu já tive 2 amigos, que bateram usando o celular. Um tava mandando mensagem e o outro tava falando no celular enquanto dirigia. Perigosíssimo. É perigoso, Porque não dá pra você prestar atenção no volante, na rua e no celular. Ainda assim, também são frequentes os flagrantes de pessoas falando ao celular ou usando o smartphone enquanto estão dirigindo. Celular no volante? Menina, foi só um pouquinho, desculpa. Sabia que só um pouquinho tira 15% da sua atenção? Sabia. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, usar o aparelho, seja para digitar ou conversar, mesmo com fone de ouvido, é infração média que rende multa de R$ 85 e 4 pontos na carteira de habilitação. A única exceção é o uso do aparelho no modo Viva Voz, permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Além do Detran, a Polícia Rodoviária e os órgãos de trânsito municipais são responsáveis pela fiscalização desse tipo de infração. Só aqui na cidade de São Paulo, nos 2 primeiros meses deste ano, a Companhia de Engenharia de Tráfego aplicou 53.662 multas relacionadas ao uso do celular ao volante, 2.000 a mais do que as registradas no mesmo período do ano passado. Dados de um estudo feito pela Faculdade de Mecatrônica da USP mostram que o pior tipo de distração envolvendo o uso de celular é a troca de mensagens. Digitar implica em tirar a atenção visual, inclusive, do motorista, o que tira muito mais a capacidade de reagir, porque ele tem 2 estímulos que ele está perdendo, o estímulo visual e o estímulo sonoro. Nós testamos o simulador usado na pesquisa. O meu tempo de reação a uma fechada aumentou 50% quando eu estava tentando digitar uma mensagem ao dirigir. Imaginando uma velocidade em torno de 70 km por hora na cidade, que é a máxima que a gente tem em São Paulo, a pessoa, em geral, demora em torno de 1 segundo para começar a agir sobre o freio. Isso representaria andar praticamente 20 metros antes do carro começar a brecar. Usando o celular para digitar mensagem, essa distância aumenta em 50%. Então, ela percorreria 30 metros antes de começar a brecar, o que poderia claramente significar um risco de acidente muito maior. Para quem não resiste à tentação de atender o celular, há uma alternativa menos perigosa. Eu deixo no Viva Voz, Normalmente, quando eu toco o telefone, deixo no Viva Voz para para ficar com as mãos sempre no volante. Mas mesmo o Bluetooth tira você quando de repente alguma coisa importante, você vai perder a atenção. Então melhor é não usar. Uma pessoa morreu e pelo menos 3 ficaram feridas em um grave acidente hoje cedo na rodovia Anchieta. O acidente envolveu 5 carretas, 1 caminhão e um carro de passeio. O motorista do caminhão morreu no local. Houve derramamento de uma carga de soja. As equipes da concessionária que administra a rodovia tiveram dificuldades para limpar a pista. Uma lanchonete nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, é alvo de um arrastão.
4 homens, 2 deles armados, invadiram a lanchonete Rockets, localizada na Alameda Lorena, por volta de 1 da manhã de hoje. A quadrilha levou o dinheiro do caixa do restaurante e pertences dos clientes. O bando fugiu em um carro que tinha sido roubado horas antes do arrastão. A polícia militar ainda não soube informar o valor roubado. Começaram a ser julgados hoje mais 15 policiais militares acusados pelo massacre do Carandiru. Os réus respondem pela morte de 8 presos no 3º andar do complexo. Até o momento, 48 policiais foram condenados nas fases anteriores. Essa etapa, a última do cronograma do julgamento, deveria ter acontecido em fevereiro, mas foi adiada porque os advogados dos réus abandonou o plenário. Os alunos da USP Leste voltaram às aulas nesta segunda-feira após 42 dias esperando uma solução para o problema de contaminação do solo do campus. Provisoriamente, os 4.500 estudantes terão aulas na Unicid Tatuapé, na FATEC, também no Tatuapé, no complexo do Hospital das Clínicas, em Cerqueira César, e no campus da própria USP, no Butantã. A USP informou que está tomando as providências exigidas pela CETESB para resolver o problema da concentração de gás metano no solo. 31 de março de 1964, uma data que não pode ser esquecida. Neste dia, há 50 anos, a democracia brasileira sofria um duro golpe. Era o início da ditadura militar, que, a pretexto de enfrentar a corrupção e o comunismo, mergulhou a nação em seu período mais sombrio. Raquel era Esther, Delmar, Carlos José, nome que adotou a partir de uma carteira de identidade encontrada na rua. A partir dessa carteira, desse documento, eu tomei meu certificado de reservista, colei umas fitas em cima do nome meu próprio e, com a máquina de escrever, eu mesmo falsifiquei. Nos chamados anos de chumbo, o casal, militante de esquerda, viveu na clandestinidade. Teve de mudar de casa várias vezes, quase sempre às pressas e com a roupa do corpo, para fugir da polícia política. Você não podia contar para as pessoas e você vivia desconfiada das pessoas. Qualquer vizinha que fizesse um comentário, você tinha que estar muito alerta. Adrenalina sempre no mais alto nível. E a prisão naquele momento era morte. Emílio não escapou. Integrante de uma organização de apoio à luta armada, foi perseguido e ficou preso durante quase um ano. O primeiro mês foi o mais sangrento. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Fui pendurado no pau de arara, eu levei choque direto. Eu vi muita gente sofrer estupro, as mulheres. Durante as 4 décadas seguintes, ele conta que não conseguia falar sobre o assunto, mas escreveu material que agora pertence à Comissão Nacional da Verdade. E eu dou o nome dos caras, de quem me torturou, quem comandava a tortura. Cerca de 80 mil brasileiros em 21 anos foram presos e torturados. Aqueles que tiveram dinheiro para contratar um advogado e registrar a queixa. 2 décadas de repressão desencadeadas pela ameaça das reformas propostas pelo então presidente João Goulart, tido como comunista. Havia, na verdade, um sentimento de parte da sociedade que achava que o Jango poderia dar algum tipo de golpe. Assustou os militares e já vinha assustando os setores da sociedade que, no fundo, estavam se organizando não só para acabar com a baderna do governo Jango, como se dizia à época, mas muitos setores, na verdade, civis, fizeram o golpe porque queriam poder para si mesmo. Em 1968, o AI-5 endureceu o regime, com mais prisões, torturas e assassinatos. Alguns não se calaram, e parte desses que se calaram ou desapareceram, ou foram torturados, ou foram mortos. Mas era também o momento do chamado milagre econômico. A expansão econômica aconteceu durante os anos mais ferozes da ditadura. Foi o período em que o Brasil mais cresceu e, com o país, a renda média do brasileiro, que passou a consumir mais geladeiras, fogões. A expectativa de vida aumentou bastante e caiu a mortalidade infantil. Dados que parecem sugerir conquistas importantes, mas não foi bem assim. As conquistas não resistiram à crise dos anos seguintes. Alta do petróleo, inflação que disparou
E com ela, os preços, o desemprego, a pobreza. O Brasil pós-64 é um país mais rico e mais desigual e mais desorganizado. Quando a gente olha para o Brasil hoje, as grandes periferias, nós estamos vendo ali boa parte da herança do regime militar. Os historiadores apontam o dia 1º de abril como a data do golpe de Estado de 64. Foi quando o presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, sob protestos dos governistas, declarou vago o cargo de presidente da República, até então exercido por João Goulart. Como o 1º de abril é tradicionalmente considerado o dia da mentira, os militares e civis adeptos da ditadura decidiram comemorar o golpe um dia antes. No dia 31 de março, quando o general Mourão Filho começou a deslocar suas tropas de Minas em direção ao Rio de Janeiro. E a Faculdade Casper Libero promove a Semana 50 anos do golpe, com mesas de debates e um ciclo de cinema sobre os anos da ditadura militar no Brasil. O evento foi aberto nesta manhã com discussões sobre a imprensa sob a ditadura. O jornalista e escritor Audálio Dantas era presidente do Sindicato dos Jornalistas quando Vladimir Herzog foi assassinado na prisão. A força da denúncia pegou, no meu entender, pegou um momento histórico em que a consciência nacional estava pronta para dizer basta. Foi o que aconteceu. Estava faltando um grito e esse grito foi dado pelos jornalistas. Regina Helena Ramos contou como era trabalhar nas redações com a presença dos censores. Ela trouxe exemplares do jornal O São Paulo da Igreja Católica que tinham matérias proibidas e ficavam com espaços em branco. De início se colocavam salmos para substituir o que tinha sido impedido de sair. E depois eles proibiram os salmos, não sei porquê, e aí a gente, no espaço que eles censuravam, a gente colocava um espaço em branco com uma frasezinha, leia e divulgue o São Paulo. Dácio Nitrini, que hoje é diretor de jornalismo da TV Gazeta, falou sobre os jornais de resistência ao regime militar, como a publicação Ex, que durou poucas edições e foi fechada pelos militares. Um jornal alternativo que durou cerca de 2 anos e teve 18 edições, que acompanha exatamente o crescimento da oposição até a morte do Vlado. Uma ousadia, mas que marcava a posição de um grupo de jornalistas que não se submetia à censura prévia e nem a nenhum tipo de repressão. A imprensa sob a ditadura é a primeira de uma série de mesas de discussões sobre o período militar no Brasil, promovida aqui pela Faculdade Casper Libero. Serão conversas sobre temas ainda pouco explorados nestes 50 anos desde o golpe militar. O cinema, o futebol, a publicidade, a resistência LGBT e feminista nos anos de chumbo. Devemos dar uma atualizada, enfim, no evento, no sentido de trazer temas, temas pouco convencionais e de modo a mostrar, enfim, para essa juventude, esse período triste, da história do Brasil e, ao mesmo tempo, discutir temas que sejam atuais e sensíveis a eles. O evento é aberto a estudantes de comunicação, alunos e ex-alunos da Faculdade Casper Libero, que terão a semana inteira para conhecer, para não deixar que aconteça de novo. Eu achei a palestra muito importante porque acho que uma faculdade de comunicação, todo mundo vai entrar nessa profissão, precisa meio que saber o que aconteceu na história do Brasil e como isso é importante para o futuro dessa profissão. Trazer essas pessoas que vivenciaram, conheceram esse momento, trabalharam, sofreram com a censura de fato, é muito importante para eles, para eles vivenciarem uma história tão recente do nosso país e que a maior parte das pessoas não tem conhecimento do que se passou realmente. Para mais informações sobre o evento, basta entrar no site da Faculdade Casper Libero. Familiares e vítimas do golpe militar de 64 estiveram hoje no prédio onde funcionou o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interno do DOI-CODE. No local, hoje funciona o 36º Distrito Policial da Vila Mariana, na Zona Sul.
Estas são algumas das centenas de pessoas mortas e desaparecidas durante o regime militar brasileiro. As vítimas das torturas foram homenageadas no ato que lembrou os 50 anos do golpe militar de 64. Ieda, de 66 anos, foi presa aos 23 e ficou 1 ano e meio na sede do DOI-CODE paulista. Eu fui abusada sexualmente pelo Davi dos Santos Araújo aqui, num banheiro nesse prédio do DOI-CODE. A minha mãe chegou a sofrer um infarto na prisão, mas não foi atendida. Destruíram a vida da gente, mas nunca me destruíram a alegria de ser brasileira e a minha dignidade nunca tiraram. Segundo o levantamento realizado pelas famílias das vítimas, mais de 70 mil pessoas foram presas e perseguidas durante o regime militar brasileiro. Os nomes de todas as pessoas mortas dentro do prédio do DOI-CODE em São Paulo foram chamados. José Ferreira de Almeida. Presente. José Idésio Brianese. Presente. Os torturadores também foram lembrados. Capitão do Exército Homero César Machado. Capitão do Exército Benoni de Almeida Albernaz. Se não for resolvido o problema da lei da anistia, fica muito difícil, né? O problema do entendimento da lei da anistia é que protege, até hoje, todas as violações dos direitos humanos. Toda vez que se mata um jovem negro na periferia, esse crime está amparado na lei da anistia, está previsto na plenária da anistia, então não pode apurar. A partir dessas escadas, funcionava o DOI-CODE de São Paulo. Estima-se que pelo menos 5 mil pessoas tenham sido presas e torturadas aqui dentro. 56 pessoas foram mortas e muitas outras permanecem desaparecidas. Um dos locais mais repressores durante os chamados Anos de Chumbo abriga hoje o 36º Departamento Policial de São Paulo. Em janeiro, o prédio foi tombado como patrimônio histórico da cidade, mas as famílias e as vítimas de tortura querem que o local seja transformado em memorial a todos os perseguidos pelos militares. Há projetos em curso para que a memória seja preservada, que é uma maneira de não repetir o erro da ditadura, é manter a memória viva das consequências que isso traz, em termos de violência, de repressão à juventude. Segundo os organizadores, cerca de 1.000 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar calcula que foram 350. Entre eles, jovens como João, que é estudante de Direito. Nesse ano, quando a gente completa 50 anos do golpe civil-militar, a gente vê o nosso Congresso propondo leis antiterrorismo que criminalizam os movimentos sociais. Isso é um retrocesso democrático. E por isso é uma luta que ainda não acabou e que ainda tem muito para ser feito. Em cerimônia nesta manhã, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff falou sobre os 50 anos do golpe de 64 e disse que o Brasil tem dívida com os mortos e torturados pelo regime militar. O motivo da cerimônia de hoje foi a assinatura de contrato para a construção de uma ponte em Porto Alegre. Em seu discurso, a presidente aproveitou para falar sobre os 50 anos do golpe e disse que nós aprendemos com a democracia. Durante o regime militar, nos anos 70, Dilma integrou uma organização de esquerda que lutou contra a ditadura. Ela chegou a ser presa e torturada. Nós aprendemos o valor da liberdade, o valor de um legislativo, de um judiciário independentes e ativos. Aprendemos o valor da liberdade de imprensa, o valor de eleger pelo voto direto e secreto de todos os brasileiros, governadores, prefeitos, de eleger, por exemplo, um exilado, um líder sindical que teria sido preso, que foi preso várias vezes, e uma mulher também que foi prisioneira. A presidente também lembrou que o país carrega uma dívida com todos os mortos e torturados pelo regime militar e também com os que estão desaparecidos até hoje. Devemos isso a todos os que morreram e desapareceram. Devemos aos torturados e aos perseguidos. Devemos às suas famílias. Devemos a todos os brasileiros. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Exatos 50 anos depois do golpe de Estado que levou à ditadura, 62% dos brasileiros consideram a democracia a melhor forma de governo, informa o Datafolha.
José Roberto de Toledo, do Estadão, lembra: dos 200 milhões de brasileiros, 180 milhões nasceram depois do golpe que implantou a ditadura militar. Ditadura militar, sim, mas cevada e embalada também por amplos setores da sociedade civil, aí incluída boa parte da chamada grande mídia de então. Só 1 em cada 5 brasileiros de hoje havia nascido na data do golpe. Isso, a certeza do profundo ignorar sobre a história, ajuda a entender esse cinquentenário do parto da ditadura. Por um lado, comissões da verdade buscam reafirmar ou, em vários casos, descobrir quem torturou, quem matou quem desapareceu, onde estão os corpos de torturados e mortos. De outra parte, na mídia, um meia-culpa de fim de semana, ou meias desculpas em meio a cartapácios dos quais vaza estranha tese: a ditadura teria sido fruto de geração espontânea. Vaza também um raciocínio curioso: o golpe foi dado e a ditadura implantada para evitar o quê? Um golpe e uma ditadura. Portanto, golpe e ditadura para supostamente evitar golpe e ditadura. Brilhante. Meias desculpas, meia boca e com atraso de meio século. Nada à altura e com a dimensão histórica de uma ditadura. Os dados mostram que mais de 3/4 da população nasceu depois do golpe. Muitos têm apenas vaga noção do que seja uma ditadura. Então vale elencar alguns exemplos. Numa ditadura, esse assunto ditadura não estaria sendo debatido aqui. Numa ditadura, as reportagens que ouvimos e vimos hoje aqui não existiriam, não iriam ao ar. Numa ditadura, por exemplo, o caso Petrobras Passadina seria tema proibido pelo governo central. CPI estaria reservado apenas para a oposição e seus milhões no metrô de São Paulo. Numa ditadura, outro fato curioso, mensalão nas manchetes e sob rigorosa investigação só se fossem os da oposição. Numa democracia, os do partido do governo é que estão condenados e presos. Já o mensalão do DEM tem, por hora, José Roberto Arruda, candidato ao governo da capital do país. E o mensalão do PSDB, portanto da oposição, fará sua lenta viagem de volta à Justiça de Minas, sob risco de prescrição. Alguns se servem da democracia para defender a tortura e pregar a volta da ditadura. Personagem menor, o deputado Jair Bolsonaro é um desses tipos. Gente que serviu a ditadura e dela se serviu, hoje pontifica sobre democracia. Grupos e personagens que decolaram com a ditadura fazem de conta nada ter a ver com essa história. No cinquentenário, o país recorda o golpe e a ditadura, ainda sem fazer o luto pleno. De um lado, o faz de conta dos que devem, dos que se mancharam na ditadura. De outro, os que, anônimos ou não, resistiram e não precisam viver o faz de conta. Boa noite. Em São Paulo, o pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB, participa de um almoço com um grupo de empresários e diz que não se importa se o PT lançar Lula no lugar da presidente Dilma na disputa pelo Palácio do Planalto. O senador Aécio Neves falou para um público de cerca de 500 empresários e não economizou críticas ao governo Dilma. Com tom de campanha política, prometeu acabar com metade dos atuais ministérios em um eventual mandato presidencial. Aécio também disse que não se importa se houver mudança na candidatura do PT à presidência da República. É a primeira vez que um pré-candidato trata abertamente as diversas manifestações na base do governo pela volta de Lula. Para mim não importa, amigo João Dória, se é o ex-presidente Lula, se é a presidente Dilma. O que eu quero é derrotar um modelo que não vem fazendo bem ao Brasil. O senador mineiro voltou a defender a instalação de uma CPI para investigar a Petrobras e chamou de chantagem a ameaça de aliados do governo que querem ampliar as investigações, envolvendo o setor elétrico em Minas, o Porto de Suape em Pernambuco e o cartel dos trens em São Paulo. Nós não tememos nenhum tipo de investigação, mas querer amordaçar a CPI da Petrobras para que ela não investigue nada com esse tipo de ameaça, nós não cederemos a esse tipo de chantagem. Aécio Neves deve lançar a sua candidatura aqui no estado e isso deve acontecer em abril. O nome do vice na sua chapa ainda é uma discussão, mas já existem alguns pré-candidatos.
como o senador por São Paulo, Aloísio Nunes Ferreira, e a deputada federal, Mara Gabrilli. Os tucanos são convictos de que Aécio precisa estar forte em São Paulo para ser competitivo e capaz de enfrentar um eventual segundo turno. Líder do PSDB no Senado, Aloísio Nunes Ferreira tem hoje o apoio mais amplo na direção do partido. Ele é amigo do governador Geraldo Alckmin e do ex-governador José Serra. Já a possibilidade de lançamento da deputada Mara Gabrilli se daria porque numa eleição que terá Dilma e a ex-senadora Marina Silva no apoio a Campos, a deputada daria o componente feminino à chapa de Aécio. São Paulo sempre será relevante, independente da questão do vice. Haverá, sim, uma dedicação específica da nossa campanha ao Estado de São Paulo, seja pela força do PSDB em São Paulo, pela força do governador Geraldo Alckmin, das nossas bancadas federal e estadual. Nós vamos ter uma campanha muito sólida do ponto de vista da apresentação das nossas propostas em São Paulo. E o Hora do Voto de hoje recebe o pré-candidato à presidência da República e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. O Hora do Voto vai ao ar logo mais às 11h30 da noite. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Eduardo Campos falou sobre a ditadura militar, os passos de sua pré-campanha ao Palácio do Planalto, e disse que o Brasil vive um momento de crise de confiança. E falou ainda por que decidiu romper com o governo Dilma no ano passado. A divergência é um processo. É um processo de afastamento que levou a gente a sair do governo. Nós sentimos, o Brasil melhorou durante o governo Fernando Henrique, o Brasil melhorou durante o governo do presidente Lula e nós ajudamos essa melhora. E a presidenta Dilma foi eleita para melhorar o Brasil. E o que a gente percebeu é que o Brasil parou de melhorar e em algumas áreas começou a piorar. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, lança neste momento a pré-candidatura para o governo do estado pelo PSD. A repórter Carla Rodeiro está na sede do partido e tem outras informações. Carla? Olha, a candidatura, a pré-candidatura, aliás, de Kassab foi lançada agora há pouco durante uma reunião entre dirigentes do partido. O PSD recusou convites de vários de outros partidos para formar uma possível aliança em prol da candidatura própria que deve ser oficializada ou que só vai ser oficializada em junho durante a convenção. A pré-candidata a vice é Alda Marco Antônio, que foi a vice de Kassab na Prefeitura de São Paulo. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deve concorrer a uma vaga no Senado. Bem, outros 3 nomes aparecem como prováveis candidatos à disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. O atual governador, Geraldo Alckmin, do PSDB, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT, e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do PMDB. É com vocês. Obrigada, Carla. E a Polícia Federal apreendeu hoje mais de 3,5 toneladas de cocaína no Porto de Santos. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha usava containers para transportar cocaína pura do porto para a Europa, África e Cuba. 23 pessoas foram presas. Segundo as investigações, a droga era colocada em mochilas e sacolas que eram inseridas nos containers por funcionários particulares. Ao todo, foram apreendidos 230 mil euros em dinheiro, 10 veículos, uma lancha, 19 armas curtas e 2 fuzis. E apesar do calor, a chuva começou desde de manhã cedo no interior de São Paulo. Já aqui na capital, a segunda-feira amanheceu com sol, mas ao longo da tarde as nuvens ficaram mais carregadas e a cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos. Agora à noite, o alerta para chuvas fortes, inclusive com raios e ventania, continua mantido. E será que a terça-feira também será de chuva? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo. Pode chover forte essa noite e também amanhã em quase todo o Brasil. Áreas de instabilidade se espalham pelo país e o tempo só deve ficar firme, sem nenhuma gota de chuva, no extremo sul gaúcho e também no sertão nordestino. No norte do Brasil e entre os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte, chove a qualquer hora e há risco de temporais.
No centro-oeste, sudeste, entre o Paraná e Santa Catarina, a chuva tende a acontecer mais a partir da tarde, mas também deve vir forte, acompanhada de rajadas de vento. A máxima amanhã chega aos 26 graus em Curitiba, 32 em Vitória e 31 em Salvador. Aqui no estado de São Paulo, o sol predomina em todas as regiões, faz calor à tarde e o tempo fica abafado. Ao longo do dia, as nuvens vão ficando carregadas e aí começa a chuva, que deve ser forte com raios e ventania. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Presidente Prudente e 33 em Presidente Bernardes. Na região de Franca, no centro-norte do estado, o dia será fresquinho, com máxima na casa dos 25 graus. Aqui na Grande São Paulo, apesar das aberturas de sol, as tempestades acontecem também entre a tarde e a noite. A máxima amanhã chega aos 29 graus mesmo com a chuva. Na quarta, dia mais fresquinho, com máxima de 27 e chuva a qualquer hora. E na quinta-feira, poucas aberturas de sol e máxima prevista de apenas 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Vamos para as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Santos e Ituano vão decidir o título de campeão paulista. E os dois jogos da decisão vão acontecer no Pacaembu, não é isso, Celso? Gabriel, em reunião hoje com os presidentes dos clubes, a Federação Paulista de Futebol definiu que os dois jogos serão em São Paulo, com a renda dividida igualmente. O Ituano, porém, só terá direito a 15% dos ingressos colocados à venda. A equipe do interior surpreendeu ao derrotar o Palmeiras em pleno Pacaembu. Estádio do Pacaembu, o jogo caminhava para os pênaltis quando, num contra-ataque, Marcelinho pegou o rebote e acertou um belo chute, definindo o placar. Palmeiras 0, Ituano classificado 1. Na Vila Belmiro, o Santos também teve problemas contra o Penapolense. Apesar de ter saído na frente com gol de Cícero, o time da casa permitiu a virada do visitante, que marcou com Guaru de pênalti e Douglas, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santos reagiu. Empatou com Leandro Damião aos 15 e virou a partida com o Stefano Yuri aos 41 minutos para aliviar o sofrimento do torcedor santista. Final, Santos classificado 3, Penapolense 2. E no Rio de Janeiro, os finalistas também já são conhecidos. O Flamengo confirmou a classificação no sábado, enquanto o Vasco da Gama se garantiu ontem ao derrotar o Fluminense. No Rio, o Flamengo venceu novamente a Cabo Friense numa das semifinais e garantiu a vaga sem muitos problemas. 3-1 com 2 gols de Lucas Muni e outro de João Paulo. Eberson fez para o time de Cabo Frio. Na outra semifinal, o Fluminense tinha vantagem no empate, mas não soube aproveitar. 1-0 para o Vasco, gol de Edmilson. O time da Colina volta a uma final de Carioca depois de 10 anos. Deve ficar pronto em 30 dias o laudo realizado por agentes da Polícia Técnico-Científica na Arena Corinthians, em Itaquera, após a morte de mais um operário no local. Infelizmente, Gabriel, é a terceira morte no local. Hoje pela manhã, as obras foram retomadas. No momento do acidente, na manhã de sábado, Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, trabalhava na arquibancada provisória montada no setor sul do estádio. Ele teria se desequilibrado e caído de uma altura de cerca de 8 metros. O operário foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu. Era o primeiro emprego dele. A empresa responsável pela contratação de Fábio, a WDS, reforçou que ele era treinado, conhecia a atividade e tinha à disposição os equipamentos necessários. Até o momento, o assunto é tratado pela Defesa Civil como acidente de trabalho. Com esta ocorrência, subiu para 8 o número de mortes em estádios da Copa. Outras 2 mortes foram registradas em novembro do ano passado na Arena Corinthians, após o desabamento de um guindaste. Em junho de 2012, em Brasília, um funcionário morreu após cair de uma altura de 30 metros no estádio Mané Garrincha. Em fevereiro deste ano, um operário morreu na Arena Amazônia, em Manaus, quando estava desmontando as peças de um guindaste e uma delas caiu em sua cabeça. No mesmo estádio, outros 2 funcionários já tinham sofrido acidentes fatais em março e dezembro do ano passado. A 8ª morte foi a de um trabalhador que sofreu um mal súbito enquanto trabalhava também na Arena Amazônia.
As obras foram retomadas pela manhã, mas agora, no final da tarde, elas foram interditadas mais uma vez. Pelo menos nos setores das arquibancadas complementares estão sendo feitas agora só para a Copa do Mundo. Na madrugada de domingo aconteceu o segundo grande prêmio da temporada 2014 da Fórmula 1. Felipe Massa terminou em 7º. No circuito de Sepang, na Malásia, os carros da Mercedes dominaram a prova e, pela segunda vez, cruzaram a linha de chegada nas primeiras posições. Nada pôde segurar o britânico Lewis Hamilton no GP da Malásia. Largando na ponta, o piloto da Mercedes imprimiu um ritmo forte. Não foi ameaçado em momento algum pelos adversários e recebeu a bandeirada com 17 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipe Nico Rosberg. O tetracampeão Sebastian Vettel se recuperou do abandono em Melbourne com uma performance consistente que o levou ao pódio em Sepang. Felipe Massa terminou em 7º, uma posição à frente do companheiro Valtteri Bottas, mesmo recebendo ordens da equipe para deixar o finlandês passar. Fernando Alonso e Nico Hülkenberg protagonizaram outro duelo interessante nas voltas finais, com o espanhol da Ferrari levando a melhor sobre o alemão da Force India e ficando com a 4ª posição. Depois de chegar em 2º em Melbourne e ser desclassificado, Daniel Ricciardo teve outro domingo para esquecer. O piloto viu os mecânicos da RBR fazerem lambança durante o pit stop dele. Apenas observou a asa dianteira do próprio carro quebrando sozinha, levou um stop and go por ter sido liberado sem segurança nos boxes e ainda foi punido com 10 posições no grid de largada do GP do Bahrein no próximo final de semana. Ô Celso, o Felipe Massa agiu certo, né? Porque pedir para quem vem atrás passar, sendo da mesma equipe, pode até acontecer no final da temporada, quando o outro disputa o título. Mas na segunda corrida do ano é demais, né? E se ele não se impõe agora, ele perde total respeito na equipe mesmo. Poxa vida, segunda prova e ele já tem um trauma. Na Ferrari já era assim. Massa, Alonso está mais rápido que você. É a deixa para deixar passar. Agora não faz sentido. Segunda prova, ele tem todo um campeonato pela frente. Em termos de pontuação, são os mesmos pontos. Não importa se o Massa chegou à frente ou atrás, computam os mesmos pontos. Lá na frente, se houver uma disputa de título e ele realmente estiver atrás nessa disputa, aí faz sentido. Até porque aquela velha máxima do automobilismo, chegar alguma coisa, passar é outra. É outra história. Aí o engenheiro vem alguma conversa, nós podíamos ver se ele conseguiria passar, se não, 3 voltas depois a gente recolocaria o Massa na frente. Não faz o menor sentido. E para mim, eu sou um romântico, é mundial de pilotos, não de equipe. Você não entra na pista. Não. Celso, muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. É com você, Estela. O governo do estado anuncia ampliação do desconto para quem economizar água. A medida vem após mais um recorde negativo no sistema Cantareira. A partir de amanhã, o desconto de 30% na conta de água será estendido para todos os 31 municípios operados pela Sabesp na região metropolitana de São Paulo. Antes, o bônus para os consumidores que reduzissem em 20% o uso de água era aplicado apenas em 11 cidades, que são abastecidas pelo Cantareira. As represas do sistema operam nesta segunda-feira com apenas 13,4% de sua capacidade. Nós tínhamos 11 municípios no programa do bônus. Estamos estendendo agora para 31 municípios. Apenas os 5, Guarulhos, Mogi, Mauá, Santo André e São Caetano, é porque não são operados pela Sabesp. Um relatório sobre mudanças climáticas da ONU, divulgado hoje, diz que o impacto no aquecimento global será grave e irreversível e que os pobres sofrerão mais os prejuízos das escassez de recursos. Os pesquisadores da ONU alertam que nos próximos 20 a 30 anos a temperatura da Terra deve subir em média 2 graus Celsius. As populações pobres serão as mais afetadas, com mortes provocadas pela escassez de alimentos decorrente do impacto na agricultura e pecuária. As previsões indicam perdas de mais de 25% nas colheitas de milho, arroz e trigo até 2050. Sobre os recursos hídricos, o texto afirma que há fortes evidências de uma redução da oferta de água
água potável em regiões subtropicais, o que aumentaria as disputas entre os países pelo uso das bacias hidrográficas. Animais vão começar a se deslocar para pontos mais altos ou em direção aos polos, o que deve alterar a localização dos ecossistemas. Os cientistas também preveem riscos de grandes movimentos migratórios relacionados ao clima, além do agravamento dos conflitos armados inspirados pela disputa de terras. Em comunicado em jornais, a Petrobras afirmou hoje que uma comissão interna não encontrou indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal no caso da SBM Offshore, companhia holandesa que aluga plataformas flutuantes para petrolíferas. De acordo com o texto, a comissão prestou esclarecimentos sobre o assunto à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público Federal. E nova reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico revelou um suposto esquema de pagamento de suborno a autoridades de governo e de estatais de diversos países, entre os quais o Brasil e a Petrobras. Um ex-diretor da SBM afirmava que a companhia teria pago mais de 250 milhões de dólares em propinas entre 2005 e 2011. Em Brasília, um ato público que relembrou os 50 anos do golpe na sede dos Advogados do Brasil foi interrompido por um manifestante a favor do regime militar. Houve tumulto e bate-boca. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou do ato público. Logo após a fala dele, um homem que se identificou como Joel Câmara interrompeu a cerimônia. Ele pediu para entregar ao presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado, um documento defendendo o regime militar e o que ele chamou de processo revolucionário. Os participantes do evento se ofenderam e houve tumulto e bate-boca. Faz parte da democracia. Vamos respeitar. Não, vamos respeitar, por favor. Não, por favor. Nós realmente queríamos implantar uma revolução nesse país, mas não para que os corruptos entrassem na cadeia fazendo saudação de heróis, com fuzilamento. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A data que marca os 50 anos do golpe que depois o presidente da República eleito pelo povo instalou uma ditadura militar que perdurou 21 anos no Brasil, impõe reflexão sobre o significado da preservação do Estado Democrático de Direito para avanços do país, qualidade de vida e bem-estar social com segurança. Nós hoje recebemos o advogado Cláudio Lembro, professor de Direito Constitucional e ex-governador do estado de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. 50 anos depois, né? Tem muita gente que faz análise assim daquele golpe de 1964 como sendo uma intervenção cirúrgica, uma necessidade para a preservação da democracia, da ordem, da segurança, até de fé e religião. O senhor concorda com essa avaliação? Não concordo com a avaliação hoje. Porém, se nós voltarmos os 50 anos, nós estaríamos em plena Guerra Fria, onde havia um conflito ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos. E nós éramos dependentes dos Estados Unidos. Então criou-se um clima extremamente nervoso na cidade, no Brasil, eu falo da cidade de São Paulo particularmente, em que se imaginava que a qualquer momento o comunismo seria implantado. E criou-se então uma neurose efetiva, onde a religião entrou e a Igreja Católica entrou com grande esforço. A gente nunca pode esquecer que os tanques do general Mourão foram abençoados em Juiz de Fora por um cardeal que depois se tornou um herói da luta contra a violência policial e política. Portanto, eu acho... Quem é esse cardeal? Dom Paulo. Ele era, na época... Dom Paulo Evaristo Arnes? Quando desceu as tropas do Mourão, passaram por Petrópolis e em Petrópolis foram abençoadas por Dom Paulo. Era normal. Era o clima da época. Depois ele percebeu que aquela revolução era perigosa. Uma outra coisa que eu acho que nós não devemos errar, para a reflexão que você pede, é falar o golpe militar. Para mim, eu acho que o Magalhães Pinto não era militar, o Carvalho Pinto não era militar, o Carlos Lacerda não era militar,
Adhemar de Barros não era militar. E aí a gente pode fazer um rol imenso de civis, servis, que queriam o poder através ou por intermédio dos militares e deram o golpe civil-militar. Agora, quando o senhor diz o golpe civil-militar, pelo suporte na sociedade civil, não só dessas pessoas, mas todos aqueles que foram à marcha, a própria imprensa. Claro, a imprensa. Agora, a minha indagação é essa. E a ditadura depois? Então 21 anos, aí sim nós devemos dizer ditadura militar, porque foram os militares que ficaram no poder e não saíram de lá. Um pormenor. Foram os militares que ficaram. Nunca usaram farda no poder como fizeram os militares sul-americanos. Sempre se vestiram como civis, primeiro. E segundo, tiveram todo o apoio do empresariado brasileiro. Não esqueça que o empresário brasileiro foi o que mais apoiou a ditadura militar, como você está dizendo, militar. Sim, eu falo pelo comando do poder. Né? Eles poder. É que ficaram no comando. Porque interessava, porque era a estatização em termos nacionais estatizantes. E aí o senhor diz ditadura militar? No período do Arthur Costa e Silva, sim, ditadura mesmo, perigosa, difícil. O Médici foi menos ditador do que se imagina. Com AI-5 e tudo? Foi o Costa e Silva. Foi o Costa e Silva. O Médici seguiu. É uma coisa interessantíssima como a gente lê a história deformada. O período Médici morre e prende-se menos gente que no período Geisel. Não é estranho? O Hélio Gaspari mostra muito bem isso no livro dele. Então, a ditadura começa com o Arthur da Costa e Silva, continua com o Médici e começa a terminar, já se abrir com o presidente Geisel. E, no entanto, foi ele que as áreas de segurança, na época, foram as que fizeram mais vítimas. Agora, uma coisa que é intrigante, professor Cláudio Lemos, na época da ditadura, o senhor era um jovem advogado. Muito jovem. Jovem advogado. O senhor achou, e depois o senhor se tornou professor de Direito Constitucional. O senhor achou legítimo, natural, pelas razões que expôs agora, que houvesse a afronta que houve à Constituição do país e a violência ao Estado de Direito? Claro que não, mas naquela época muitos professores estão ainda vivos e para alguns mortos de grande renome, como Alfredo Buzaide, ele defendeu a legitimidade revolucionária. O ser humano é cínico, particularmente o ser humano que está nas elites. Mas o senhor não era... O senhor não era um advogado militante. Era um advogado, mas aquilo não chocou? Como fazem isso com a Constituição? O senhor era advogado? Aí então temos que fazer uma outra reflexão. Como é perigoso, são perigosos os meios de comunicação. Porque todos os jornais, com exceção da Última Hora, apoiavam o golpe militar. Os editoriais da época eram todos a favor da legitimidade revolucionária para afastar o perigo do comunismo. Então veja que coisa perigosa, todos os meios de comunicação, como podem influir em qualquer pessoa e transformar até uma pessoa democrata num alguém que possa até ter sensibilidade por uma ditadura. Agora, professor Cláudio Lembo, o senhor falou que a gente não deve dizer ditadura, golpe militar, porque golpe civil-militar. O senhor explicou isso porque houve o suporte de muitos civis, de muita gente da própria população. O Cruel, em São Paulo, não queria ingressar no golpe militar contra o Jango e foi influenciado. Mas isso não é minimizar a responsabilidade dos militares por uma ditadura cruenta, como foi, onde houve tanta arbitrariedade e tanta perda de vida. Quando a gente fala foi civil-militar, quer dizer, eles não têm tanta culpa assim. Eles têm culpa, sim. Mas era quem estava no comando? Eles estão nas Os ministros todos eram civis. Mas não estão no comando. Quem está na presidência, no comando? Quem assinou o ato institucional está aí. Tem gente viva que assinou o ato institucional e que achou ótimo na época, que vão às favas. Mas com isso não minimiza a responsabilidade, até para reflexão das próprias Forças Armadas? Aí você tem que ver a história das Forças Armadas do Brasil. Ouro Preto, ministro do nosso segundo imperador, Dom Pedro II, ele escreveu um livrinho que é uma obra-prima, que até isso sim, para reflexão, o telespectador poderia ler, é fácil comprar, ir a uma livraria ou biblioteca. O advento da ditadura militar no Brasil. O militar brasileiro, com a proclamação da República, tornou-se de per si um autoritário, porque ele era positivista. E sendo positivista, ele acha que nós, civis, não temos a mesma capacidade de ter razão como eles militares. Então criou todo um clima
dentro dos quartéis de que eles são bons interventores para pôr ordem no país. Com a melhor ideia de nacionalismo, de nativismo, porém nasceu com a República. A República foi o grande problema. Aquele foi um golpe de militar que deu consequência a todos os outros, 22, 24, 30, 37, todos estão os militares como interventores para pôr ordem naquilo de mal que nós civis fazemos. E nós civis temos errado muito. A corrupção está aí para mostrar. Professor Cláudio Lembo, essa história que continua polêmica, a discussão, a lei da anistia. Sei. O senhor vê que ainda continua num centro de discussão. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que a lei da anistia, ela vale para os militares, ela vale também para as pessoas que reagiram contra a ditadura militar e o arbítrio. O senhor entende que a lei da anistia deve ser revista, porque depois daquela decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos sobre essa decisão do Brasil de que lei da anistia vale para todos, que foi uma coisa dura para o Brasil, essa crítica, nós devemos parar, pensar e rever, ou isso é caso encerrado? Aí cada um vai ter uma visão, particularmente quem sofreu tem uma visão específica, ou seja, que é a revogação da lei da anistia. Nós todos, que simplesmente somos observadores, temos também que voltar para a história do Brasil e ver que o Brasil tem uma característica de conciliação na história. Sempre houve anistias no Brasil de conciliação absoluta. Começou com Caxias, e aí vem. Desde a Guerra do Paraguai nós estamos fazendo conciliações, e eu creio que depois de 50 anos, tendo morrido os 4 ditadores, como você quer, ou os 4 presidentes militares, como os outros querem, acho que é melhor deixar como está, ainda porque todos houve a responsabilidade civil do Estado, que foi ótimo, pagaram as indenizações, receberam de novo aqueles que eram funcionários públicos. Mexer nisso, nós vamos criar um problema tão sério que é pior para o Brasil. É melhor ele continuar analisando, repetindo, refletindo, mas não alterar uma decisão do Supremo Tribunal Federal depois da redemocratização por um ministro que vinha da esquerda, que foi o relator, Eros Grau. Estamos encerrando, mas eu fiquei intrigada agora quando o senhor diz os ditadores militares como você quer ou presidentes militares como outros querem. Como Cláudio Lembo quer? Presidentes militares. Alguns não foram ditadores. Geisel não foi um ditador. Ok. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, professor. Gabriel. Rússia começa a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. Apesar do afastamento do exército russo, a ameaça de conflito continua. Enquanto o presidente interino da Ucrânia, Alexander Turchinov, assistia ao treinamento da Guarda Nacional, o primeiro carregamento de tanques de guerra chegava na península da Crimeia. Hoje teve início a primeira visita do governo russo na região recém-anexada. Em coletiva de imprensa, o premier russo Dmitry Medvedev afirmou que os investimentos iniciais serão feitos na infraestrutura do transporte público e nas rodovias. A incorporação do território pelo governo de Vladimir Putin teve a reprovação da comunidade internacional. Ontem, o secretário de Estado americano, John Kerry, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para tentar encontrar uma solução para a crise política, mas por enquanto não houve acordo. Governo venezuelano reconhece 81 casos de abusos contra manifestantes. Novo balanço divulgado pela Procuradoria-Geral da República mostra números alarmantes. Policiais e manifestantes têm entrado em confrontos pesados. Desde o início das manifestações contra o governo de Nicolás Maduro, 37 pessoas morreram, 559 ficaram feridas, mais de 2.000 foram processadas e 158 estão presas. O local com maior número de vítimas é a capital, Caracas. Disparo de projéteis aumenta a tensão entre Coreia do Norte e do Sul. O Norte teria lançado cerca de 500 tiros de artilharia contra o território do Sul, que respondeu com mais 300 disparos do mesmo tipo. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa, os moradores de localidades próximas à fronteira com o Norte foram encaminhados a refúgios.
Depois da derrota do Partido Socialista nas eleições municipais, premier francês Jean-Marc Ayrault renuncia. Ele afirmou que a rejeição ao partido do presidente François Hollande tem que ser ouvida. Em seu lugar será empossado o ministro do Interior, Manuel Valls. O primeiro-ministro australiano Tony Abbott afirma que não há um prazo para o fim das buscas pelo voo MH370 da Malaysian Airlines. Hoje, um diplomata se reuniu com o ministro dos Transportes da Malásia para discutir estratégias de busca pela aeronave. Desaparecido desde o dia 8, o avião levava 239 pessoas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato à presidência Eduardo Campos no Hora do Voto.